Olá, amigo Sudaca! Está chegando as oitavas de final da Copa Libertadores 2024. Vamos fazer uma análise completa desta fase? Como que chegam esses times? Depois da vinheta eu te conto. Pois é, amigos, finalmente chegou a hora de separar os adultos das crianças. A fase mais emocionante da Copa Libertadores. Mas antes, deixa o seu like, eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano. E este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente. Inclusive já fiz as oitavas da Sul-Americana, confere lá. E aí, qual que é a chave mais difícil? Vou deixar pra vocês aí a tabela e como ficou o chaveamento. E aí, deixa nos comentários como você achou, lado esquerdo ou lado direito. Então, sem delongas, vamos para o primeiro confronto entre San Lorenzo da Argentina e o Atlético Mineiro aqui do Brasil. Aqui eu não vou nem enrolar vocês. O Galo é o favorito para esse confronto, mas eu vou te contar por quê. Primeiro porque o Ciclone, time dirigido pelo Pipi Romagnoli, ídolo do time como jogador, acabou assumindo depois a saída de Gadiel Insua, que tinha um time muito defensivo, mas se desgastou bastante com os jogadores e com a diretoria. E aí chegou o Pipi Romagnoli. Mas, amigo, não mudou tanto a cara assim. Mas de início mudou um pouco, principalmente o ânimo desses jogadores, a intensidade, a entrega. Mas depois de um tempo o time foi se perdendo e mostrando que o Romagnoli não tem tanta rodagem nem armas para tirar esse time do buraco. Porque sim, o São Lourenço vive um péssimo ano, mas se classificou na Libertadores. Muito por esse gás que o time deu com a chegada de Pipi. Se classificou num grupo em que os outros acabaram bobeando. Mas é um time que falta ideias. Tem alguns bons jogadores, perdeu alguns. Hoje joga num 4-4-2 ou num 4-4-1-1 e funcionou apenas quando o time fez uma marcação média e alta, que era só em alguns minutos do jogo, e principalmente em casa. Quando conseguiu fazer isso, conseguiu incomodar o adversário. Mas sem isso, depende muito das individualidades. E perdeu algumas delas, né? Como Adam Barreiro, uma das referências lá no ataque, Agustin Jai, que veio pro Palmeiras, lateral direito, perdeu Cristian Ferreira, meio de campo, e trouxe alguns jogadores como Van Berger, volta ao clube, o esloveno, argentino, Reale, que estava no Rivadavia, um bom meia, e Tripico, que pode jogar como volante, como pode jogar como lateral, ex-defesa e justiça. Mas os dirigentes demoraram muito para se movimentar e trazer os jogadores no tempo certo. Os jogadores estão se adaptando ainda. E como eu disse, depende muito que ele, Perrito Barros esteja uma boa noite, Irala, um volante que oscila, mas é muito bom, Remédio, que tem sido o jogador mais regular, o volante, e talvez sua grande figura ali na frente, Alex Coelho, que é um jogador que desequilibra. Sim, contando com a boa defesa, Romanha, o bom lateral esquerdo, Braida, mas é pouco para enfrentar esse Atlético Mineiro de Gabriel Milito, que desde que ele chegou em março, abril, nas finais do Mineiro, Campeonato Mineiro, ele conseguiu mudar o time de cara. E nesse embalo fez uma boa fase de grupos da Libertadores, fazendo alguns bons jogos, sempre com amplitude, rotação de bola, futebol bem vistoso, bem ofensivo, e aos poucos Milito foi encantando a torcida, que é bem exigente. Mas teve uma queda, principalmente na pausa para a Copa América, com alguns desfalques, lesionados, alguns servindo a seleção, mostrou uma debilidade desse elenco. Ele era curto e Milito sofreu, o Atlético sofreu. E aos poucos o time está recuperando a mesma confiança antes dessa pausa. E se conseguir recuperar o futebol que apresentou na primeira fase, é um dos favoritos ao título. Joga num 3-4-1-2 quando tem a bola e acaba defendendo às vezes num 4-4-2, sempre com Paulinho e Hulk lá na frente, tem funcionado muito bem. De um lado, Scarpa, do direito, do outro lado, Guilherme Arana, que é um lateral de ofício, muito agressivo no ataque. E outros jogadores que têm feito a diferença nesse time, principalmente com o Milito, que é o caso do lateral Saravia, um bom volante Otávio, e como encaixou bem Alan Franco nesse esquema de Milito. E chegaram outros jogadores como Bernard, ídolo do clube, Júnior Alonso, que o Paraguai também tinha participado da grande temporada de 2021, e o outro zagueiro Liang, muito forte na marcação. E sem contar com o Fausto Vera, o ex-Corinthians, que já tinha trabalhado com o Milito. Então o time tá bem forte. É o favorito pra mim, e se não passar, uma zebra. Acho que o único problema do Galo é melhorar um pouco essa marcação, a pegada da marcação. Vamos ao confronto entre Grêmio e Fluminense. Aqui tudo pode acontecer, amigos. Dois times passaram por momentos turbulentos, cada um com seu contexto. Começar pelo tricolor gaúcho, que ficou sem casa depois da tragédia que aconteceu lá no Sul, que inclusive atingiu o estádio do Grêmio. E o time tá jogando fora de casa já há um bom tempo. E pra piorar, os resultados não foram bons no Campeonato Brasileiro. Aos poucos o time vai se ajeitando. Mesmo assim, ainda tá na parte de baixo. Tá penando pra impor seu jogo. Mudou seu esquema, tá jogando os últimos jogos num 3-4-3, com alas bem ofensivos como João Pedro, Reinaldo, e um falso 9 com Cristaldo, e Dodi e Vidiaçante na volância, e lógico, Pavão e Soteldo nas pontas. E saiu do Z4. Pode
melhorar, se ainda encaixar ele Búfalo Arezzo, que chegou agora, bom atacante uruguaio. O meia muito habilidoso e técnico, Monsalve, mas precisa um pouquinho mais de rodagem, ainda não tá pronto. E Braithwaite, já teve passagem pelo Barcelona, da Espanha. E ainda tem Diego Costa no banco, em diversos jogos é titular também. E pode até mudar esse esquema também, que já jogou muito com 4-2-3-1. O time tá acostumado a jogar nesse esquema também. E vocês conhecem que o Renato Gaúcho tem uma ideia de um time eclético, se adaptando ao adversário e ao contexto. Quando precisa ter a posse de bola, construir jogada lá de trás, o time tem a qualidade para fazer isso. Em alguns jogos o time tem que ser mais vertical, mas sempre depende muito dos jogadores que ele tem em mãos. Talvez seja aí a grande diferença do Renato. E é muito difícil cravar um favorito para esse jogo, porque o Fluminense também está em fase de reconstrução. Saiu o Fernando Diniz, que mesmo jogando muito mal nessa primeira fase da Libertadores, indo mal no Brasileirão, ele conseguiu se classificar, até porque o grupo era bem fácil. E houve um desgaste desse grupo, desse elenco, com o Fernando Diniz, e com a ideia de jogo. Tanto que chegou o Mano Menezes, mudou o estilo um pouco do jogo, deu um pouquinho mais de consistência defensiva, que é o principal do Mano Menezes, é a sua bandeira. Tá jogando num 4-2-3-1 e com as novas contratações aos poucos se ajustando. A principal, que pra mim fez a grande diferença para esse sistema defensivo, é o Thiago Silva. Ele faz a diferença lá atrás. Tem muita qualidade. Não é à toa que é o monstro. Mas a qualidade desse grupo é gigante. Chegou o Kevin Serna, um bom ponta, estava no futebol peruano, um bom zagueiro Inácio, e agora o Facundo Bernal, um excelente volante do Defensor Sport. E o time ainda tá lá embaixo na tabela do Brasileirão, mas se continuar nessa toada, nesse equilíbrio, pode sair. Mas nunca vai esquecer o seu DNA, que é a posse de bola. Tem jogadores muito técnicos para fazer isso. É o caso de Marcelo, Ganso, André, Remancano, John Arias. É um time que tem potencial para melhorar. Eu só acho que o Mano Menezes é um pouco limitado. Até a página 3 não tem muitas ideias, não. Talvez por esse pequeno detalhe é que eu acho que o Grêmio passa dessa fase. Pequeno detalhe. E no confronto entre Tajeres e River Plate, esse confronto argentino, nesse intervalo de Copa, amigo, muita coisa mudou. No caso do River, mudou-se o técnico, amigo. Quem diria De Michelis saiu, mesmo com bons números e com o título da Liga do ano passado. Mas no sistema defensivo o time deixava a desejar. E a falta de ideias para mudar um jogo sempre tinha comparação com o seu antecessor, El Muñeco Gallardo. E esse fantasma ficava ali perturbando o De Michelis. Até acredito que a imprensa ajudou muito nisso. Teve a saída conturbada de Enzo Pérez, que também tirou um pouco do crédito do De Michelis com o grupo. Depois de tanto desgaste, o De Michelis acabou saindo. Aí foram atrás do fantasma, Gallardo. E o Muñeco acabou de chegar ao time. E como vai armar El Muñeco, esse River? Já tivemos diversas formações do River com o Gallardo. Ele também sempre se adaptou muito aos jogadores que tem em mãos. E é um elenco muito qualificado. Mas o River vinha jogando num 4-2-3-1 ou num 4-1-3-2. Como eu disse, depende muito dos jogadores que tem em mãos. Mas uma coisa, Muñeco e De Michelis concordam e dificilmente vai mudar. É um time com posse de bola, transições com triangulações, com muita pressão em cima do adversário. Resta saber se o Muñeco vai dar mais consistência defensiva a esse time até esses dois jogos. Hoje tem Borja, que vive grande fase, Dabrito Echeverri, que subiu da base, Ezequiel Barco, que foi um pedido do Gallardo, Aliendro, grande volante misto, sensacional, Colídio, que tem feito uma grande temporada, Pablo Solari, outro pedido do Muñeco, Paulo Dias, quem implorou e chorou pela chegada do chileno, foi Gallardo. É um timaço mesmo, basta ter equilíbrio. E será que o Muñeco conseguirá isso? Eu acredito que sim. Do outro lado, tem Tajeres, do técnico Riboneto, que teve um primeiro semestre muito bom, se classificou bem na fase de grupos da Libertadores, se acostumando ainda com a saída de Gandolf, um time muito rápido nessas transições, quando atacava vinha com muito volume de jogo, muito agressivo, principalmente em casa. Mas amigos, depois da pausa da Copa América as coisas mudaram, o time ainda não engrenou. E o time é quase o mesmo, tirando a indefinição se Ramon Sosa joga ou não joga, talvez a grande figura desse time, o Paraguai, talvez não, é o melhor, é a grande figura desse time. Rápido, letal, joga muito, nível Europa. Mas em geral o time era bem equilibrado, jogando quase sempre com um 4-3-3, tinha alguns destaques como Catalán na zaga, Benavides na lateral direita, no gol Guiderreiro, um dos melhores goleiros do futebol argentino, meio de campo com Portilla, Rubem Bota, que é veterano, mas fez um grande primeiro semestre, um cara que desequilibra, do algo mais, Girotti, que se movimenta muito ali no ataque. O time titular é bom, mas o elenco é curto. E os jogadores titulares, depois da pausa, não estão num nível técnico alto. Essa é a hora deles mostrarem a cara, deles mudarem essa chave. Será que recuperam a tempo? Eu até acreditava numa zebra dele ter quando foi definido os confrontos, mas hoje eu aposto mais na hierarquia dos jogadores do River, no comando Gallardo, e por isso eu acho que passa o River Plate. No confronto entre Colo-Colo e Júnior Barranquilla, é o jogo pra mim mais fraco. Na hora que saiu o resultado do sorteio das oitavas, as duas torcidas comemoraram. Isso já diz muita coisa. Mas vamos analisar cada time e como eles chegam pra essa fase. Começamos pelo Colo-Colo do Chile, pior time da fase de grupos, uma das piores classificações de um time pra fase de oitavas na história da Libertadores, dessa história moderna da Libertadores. Time dirigido por Jorge Almirón, vice-campeão da Libertadores ano passado com Boca, e aceitou esse desafio. E deu uma cara mais ofensiva pra esse time. Mas na eficiência, amigo,
deixa muito a desejar lá na frente. O time perdeu de gols nessa temporada, na Libertadores mesmo, até criar volume de jogo, uma pressão em cima do adversário, boas transições, seja direta, defesa-ataque ou com a chegada dos laterais, mas na hora de concluir, joga num 4-3-3 e voltou dessa pausa da Copa América meio frio ainda. Apesar de jogar muito com os corredores, com os pontos e laterais, sua grande figura joga mais centralizado, que é Carlos Palacios. O ex-Vasco e o União Espanhola têm sido os grandes destaques ali do meio de campo e ataque. Mas também vou destacar o volante Pavés, da consistência do meio de campo, a Vidal, que é um jogador diferente, inteligente. Se as lesões não atrapalharem, Vidal pode ajudar muito nesse time. O bom goleiro Brian Cortés, mas perdeu talvez o melhor zagueiro e um dos melhores do futebol chileno, que é Saldívia. Vai ficar um bom tempo fora, com lesão. Perde muito cacique porque ele fazia parte dessa espinha dorsal. E trouxe um atacante para tentar resolver o problema de gols, de finalização e eficiência, Javier Correa, o ex-Estudiantes de La Plata. Já o Júnior Barranquilla de Arturo Reyes oscila muito nessa temporada. E oscilou também na fase de grupos da Libertadores. Tanto que ganhou bem até do Botafogo, fora de casa, mas não convencia tanto em casa também. Jogando muito melhor quando no erro do adversário do que quando ele tinha que propor o jogo. E é muito pobre isso, porque tem um grande elenco Arturo Reyes. Talvez um dos melhores da Colômbia, como Carlos Baca, que tá pegando banco ultimamente, Jimmy Chará, Cantillo, ex-Corinthians, o bom volante Didier Moreno, enamorado, jogador muito rápido e habilidoso, o bom goleiro Santiago Meli, o bom lateral esquerdo Gabriel Fuentes, Cariaco Gonçalves, o venezuelano. Tem grandes jogadores, amigo, mas o time não tem um padrão. Depende mais do individual desses jogadores. Eu acho a tática de Reyes pobre, limitada, e pode até passar de fase, mas eu acredito muito por causa dos jogadores que tem em mãos. Joga num 4-2-3-1, e aí quando joga fora de casa, faz uma marcação média e forte, e tenta sair rápido pro ataque, com esses jogadores diferentes que tem lá na frente. Mas quando tem a posse de bola, tem dificuldade para construir, que não tem muitas ideias. Depende mais desses jogadores. Difícil prever um vencedor nesse confronto, que eu acho muito fraco. Mas pensando na qualidade de jogadores que tem em mãos, eu acho que o Júnior Barranquilla passa por muito pouco. Mas só se esses jogadores resolverem jogar. Vamos para o outro lado da chave, o jogo entre Nacional de Montevidéu e São Paulo. Fácil pro tricolor do Morumbi? Não sei não. A verdade é que os bolseiros vivem uma fase de transição, mas é uma fase boa atual do Nacional. Saiu o Tino Recoba, que tinha feito uma fase de grupos boa, competitiva, mas que recebia muitas críticas pela falta de ideias, e principalmente o sistema defensivo ser muito frágil. Chegou o Martín Lazarte, que tem essa bandeira de montar times competitivos. Técnico rodado que volta ao Parque Central. E tem jogado bem desde que assumiu o time. Ganhou o intermédio, vencendo o Peñarol nos pênaltis, mas fazendo uma boa partida. Foi um justo campeão. Simplesmente jogando bem na defesa. Tá jogando num 4-1-4-1, com Christian Oliva, jogador que tem passagem no futebol italiano, sendo esse volante entre as duas linhas. Lá na frente, alguns jovens como o filho de Tino Recoba, Germán Recoba, também o bom Lucas Sanabria, boa chegada ao ataque também, bom 8, e também a figura da final do intermédio, o bom Gonçalo Petit, de apenas 17 anos, uma joia dos bolseiros. Saiu do banco e fez um golaço, amigo. Mas os titulares devem ser Alexis Castro, o argentino, o bom Zabala e Santander, se tiver condições físicas. Acredito num Nacional bem fechado na defesa, até porque sua zaga é lenta, e saídas rápidas pro ataque com esses jogadores. E sempre usando muitos corredores, com Gabibais, com Lozano. Aos poucos o time vai se encaixando, mas será que ainda dá pra jogar no mesmo nível do São Paulo de Zubeldia? Ah, eu acho que não. O tricolor é mais tímido. Se ajustou com o técnico argentino, tá jogando num 4-2-3-1, no máximo variando pra um 4-4-2. Depende muito do adversário. O quarteto lá da frente é quase um padrão, né? Luciano, Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri. Achou uma zaga, Arboleda e Alan Franco. Se jogarem sério, o time não compromete. A mescla de volantes, né? De um Luiz Gustavo experiente, do Bobadilla muito jovem. Um time sólido, que não gosta de se expor tanto como com outros treinadores. Consegue amarrar o jogo, consegue neutralizar o adversário. E tem caras que definem lá na frente. Essa é a diferença. Tem boas jogadas de bola parada, saídas rápidas pro ataque e uso muito dos corredores. Pra mim, o São Paulo tem mais jogadores e mais repertório. Mas cuidado com o jogo no Parque Central. Lá os bolseiros são muito fortes. É um caldeirão. No confronto entre Botafogo e Palmeiras, amigo, vai sair faísca. Promete. Um é líder do Brasileirão e o outro vem de 2 títulos do Brasileirão. E um time muito seguro. Os dois se enfrentaram há pouco no Brasileirão e deu fogão, 1-0. Mas vamos começar com o time carioca. Treinado pelo português Arthur Jorge. E o time tem jogado num 4-2-3-1, mas pode variar para um 4-4-2. Com Tiquinho Soares e Gino Santos revezando, jogando pelo meio de campo, mais centralizado. 2 volantes bem polivalentes, tem marcação e tem distribuição de jogo, que é o caso de Marlon Freitas, Gregory. Pontas que desequilibram, que trabalham nessa construção ofensiva, que é Savarino, Luiz Henrique, que tá jogando muita bola. E sem contar com o Gino Santos, que tá voando nessa temporada. Como teve um início de Libertadores sensacional. Mas o principal de Arthur Jorge é que esse time faz uma boa
marcação no meio de campo, às vezes alta a marcação, e sai rápido pro ataque. Tem o uso muito dos laterais, como o Damian Soares, que arma o time, parece que joga tempos lá. Tem um baita goleiro, que é o John, tá defendendo demais, talvez um dos melhores goleiros do futebol brasileiro hoje. E ainda trouxe Thiago Almada, amigo, craque argentino, que desequilibra muito um jogo. Tá difícil de bater esse time, viu, amigo? Na Libertadores foi de menos a mais. O time era mal treinado, né? Mas agora se ajustou. O Palmeiras, que pra mim era o grande favorito antes da pausa, tem jogado mal os últimos jogos. Nós estamos falando de um time treinado por Abel Ferreira, um estrategista que conhece bem o elenco que tem em suas mãos. Essas coisas podem melhorar. Que consegue tirar o máximo desses jogadores. Que, aliás, não vive grande momento, muitos deles. Mas Abel vai ter que se reinventar. Até porque a sua marcação, pressão, média ou alta, que é muito encaixada individualmente, já foi manjado por quase todos os técnicos aqui no futebol brasileiro, né? Precisa mudar. Hoje tem jogado num 4-2-3-1, mas esse ano tá jogando muito com 3 zagueiros, com uma saída de 3 zagueiros, principalmente quando tem a posse de bola. Depende muito do adversário. Nessa saída de 3 tem Marcos Rocha, às vezes pode fazer a zaga ali com os 2 zagueiros, libera Piquerez pra esquerda, Estevão na direita, Aníbal Moreno, Zé Rafael no meio de campo, na volância, um pouco à frente Rafael Veiga, e tem muitas opções lá na frente, que é o caso de Caio Paulista, Rony, Flaco Lopes, Dudu, e antes se reforçou com o grande Felipe Anderson, joga muito, e chegou o bom lateral argentino Agustín Jai, que já chegou chegando. O time precisa sair do lugar, Abel precisa se reinventar, mas tem recurso pra isso, tem elenco pra isso. Mas hoje eu coloco o Botafogo um pouquinho acima do Palmeiras. Lembrando que Palmeiras é Palmeiras, time muito competitivo, sabe jogar essas partidas assim. Mas pra sair do muro eu vou com o Fogão. Na parte de baixo dessa chave tem um confronto entre Peñarol e The Strongest da Bolívia. Os carboneiros voltam a disputar uma oitavas da Libertadores depois de 13 anos. E tinha que ser com o mesmo técnico daquela campanha, Diego Aguirre. Ele levou o time nas finais daquele ano, 2011. E ele ajustou o time nesse início de ano, teve uma pré-temporada a favor, mas levou um tempo. Primeiro joga num 4-2-3-1, mas tem variado muito pro 4-4-2 ultimamente, sempre dando muita liberdade para o craque do time, Léo Fernandes. Baixinho é a principal figura do time, um dos melhores jogadores dessa fase de grupo da Libertadores, e é um jogador que desequilibra. Tem bom controle de bola, mas seu principal fundamento é o chute. Os cruzamentos, os lançamentos, pega muito bem na bola o Baixinho. É a principal figura desse time pragmático do Aguirre. E defende bem esse time, com a marcação média e alta, faz uma pressão, amarra bem o jogo no meio de campo, mas joga muito no erro do adversário. Não tá nem um pouquinho preocupado em ter a posse de bola, e o time até fica confortável sem ela. E aí, transições verticais, rápidas e com muito uso da bola parada com o seu craque Léo Fernandes. Usou e abusou disso no primeiro semestre dessa temporada. E ganharam a abertura do Campeonato Uruguaio até com uma certa facilidade. E foram bem consistentes na Libertadores. Por isso eles são os favoritos para esse jogo contra The Strongest? Acho que sim. O time de La Paz joga muito com altitude. Sim, continua jogando com altitude, sempre. Talvez isso tenha garantido sua classificação para as oitavas. Mesmo chegando em primeiro, o futebol não convenceu. Tanto que saiu Lavagem e voltou Rescalvo ao time, no meio da Libertadores. O espanhol tinha feito um bom trabalho ano passado, foi o futebol mexicano e voltou. E o time tá jogando num 4-2-3-1, mas na verdade o time não encaixou ainda. Desde a pausa da Copa América, o time teve um jogo muito fácil com o Independente Petroleiro, mas mostrou que o time tem dificuldade em propor o jogo. Quando se saiu melhor nessa Libertadores, ou nesse primeiro semestre, foi quando fazia uma marcação média e alta bem feita. Aí sim jogando muito no erro do adversário. Mas na hora de propor o jogo depende muito das subidas dos laterais e que eles aproveitem bem os espaços do adversário. Principalmente jogando em casa, deve ser nesse ritmo, essa marcação alta, usando muitos corredores. Trouxe o bom volante Ayarza, panamenho, tá encaixando bem ali no time. O atacante Guerreiro, uruguaio. Mas o principal reforço pra mim foi a permanência de Billy Vizcarra, o melhor goleiro do futebol boliviano, um dos melhores goleiros dessa fase de grupos da Libertadores e um dos melhores goleiros hoje do futebol sul-americano. Quase foi pro Lanús da Argentina. Tem também Ursino, que é a referência no meio de campo ali. Ortega, o colombiano que tem oscilado nessa temporada, mas é muito pouco. Eu apostaria na hierarquia dos jogadores do Peñarol. Eu acho que é um time que tem suas limitações, mas no geral é um time mais competitivo. Tem Léo Fernandes. No último confronto dessas oitavas, Flamengo e Bolívar. Mengão terá vida fácil? Pelo menos em La Paz, acho que não, amigo. A altitude joga a favor dos celestes. Hoje o time é treinado por Flávio Robato, que assumiu o time no início do ano, mas o time oscila. É um time que gosta de propor mais o jogo, bem diferente do The Strongest, mas falta consistência durante os 90 minutos. E durante a temporada também. Fez alguns bons jogos na Libertadores, até jogando bem fora de casa, e outros pífios no Campeonato Boliviano. E tomando até goleada na Libertadores também. Tem jogado ultimamente num 4-4-2, usando muitos os corredores. E tem jogadores técnicos para propor esse jogo, mas só do meio pra frente. Eu ainda acho que o time tem dificuldade de sair lá de trás, quando pressionado. Acho que o time entrega. Mas quando passa dessa linha, a transição ofensiva é bem feita e tem muito volume de jogo. Muitos jogadores se apresentam lá na frente. Aí conta com ele Patito Rodrigues, o bom brasileiro Bruno Sávio, o bom Ramiro Vaca, o
o habilidoso, tempestivo Henry Vaca. E agora conta com o Alfredo Oviedo, o Paraguai que veio do Cerro Porteño numa troca com o Bolívar, em que perdeu Chico da Costa, o bom atacante brasileiro. Tava brilhando no Bolívar. Na troca eu achei que o Bolívar saiu prejudicado. Mas no sistema defensivo eu acho que o time deixa a desejar. Na pegada e no posicionamento. Pra mim tem um grande goleiro Lamp, que é muito bom debaixo das traves, mas com a saída dos pés deixa a desejar também. E vai pegar o Flamengo, né, amigo? O Flamengo de Tite, que tem jogadores do mais alto nível hoje do futebol sul-americano, que mudam o jogo em segundos. Um técnico que está entendendo ainda o elenco que tem em mãos, que tenta aproveitar o máximo dessa qualidade ofensiva desses jogadores, atribuindo uma pegada mais forte ali na marcação. Tanto que na pausa para a Copa América, o time manteve os bons resultados, mesmo por ter perdido vários jogadores por convocações ou até por lesões. Tem jogado num 4-2-3-1, mas pode variar, às vezes, por 4-1-4-1. Um time bem compacto, mas tem um lado esquerdo ali muito forte, com Ayrton Lucas, Cebolinha, meio campo de pegada, mas com muita criatividade, muita técnica, com Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz. É um absurdo, amigo. Luiz Araújo, que tá jogando muita bola, Cebolinha lá na frente, sem contar o grande centroavante Pedro. E esse time não pode ter liberdade para construir o jogo, porque eles são letais. Seja com posse de bola, com transições, com triangulações, ou até um time vertical, rápido, um time que te engole, um meio de campo que te engole. Os piores jogos desse time que eu vi foi principalmente quando o adversário não deixou esse meio de campo jogar, deixou o time bem desconfortável. Mas numa boa, pra mim passa Flamengo. Seria uma zebra também o Bolívar passar, a não ser que tome uma goleada lá na La Paz. Mesmo assim, ainda acho que o Flamengo faz a remontada aqui no Maracanã. Bem, amigos, assim ficaram os meus palpites para essas oitavas de final. Eu espero que vocês deixem nos comentários quem vocês acham que passam para essas quartas de final. Muito obrigado pela audiência. Vou deixar aqui os links de outros vídeos que eu já fiz da Libertadores, com os melhores e piores. Também o que eu fiz aqui sobre as oitavas da Sul-Americana. Então confere aí no canal Sudaca Brasil. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus. Tchau, tchau.